para cumprir. Normalmente as nossas reuniões com mulheres, e as mulheres normalmente chegam mais cedo. Agora, como é só com os senhores, às vezes os senhores têm os trabalhos, chegam tarde, tomam banho, tal, vem. Então, e a gente também não pode esperar, então vamos ficar de pé para falarmos com Deus. Tão sublime, maravilhoso e bondoso Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade. Aqui estamos, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome. Que nesta reunião o Senhor possa se fazer presente, alegrando, salvando, repreendendo todo o mal. E usando teu servo, doutor, que irá falar bem das nossas vidas, Senhor, da nossa saúde. Que o Senhor tome conta desta reunião. Usa ele, ajuda-nos em tudo. Abençoa o anjo da igreja, o pastor da igreja, toda a sua família, ajuda-nos e guarda-nos de todo o mal. E os jovens que foram ali, Senhor, para esta vigília. Seja conosco, nos fortalecendo, trazendo vida. Fala conosco, Senhor. Nos orienta cada vez mais para que neste mundo possamos ter mais vida, mais vigor físico e espiritual para fazer a tua vontade. Eu já te louvo, te amo e te agradeço. Amém. Vamos louvar para o nosso coordenador Tiago. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã, número 545. Porque Ele vive, é a nossa esperança. Na cruz morreu.
Número 175. Irmãos amados, resgatados, seguir avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Nem poder sentar. Glória a Deus. Vamos continuar adorando esse Deus. Vamos chamar o nosso cantor, irmão Luiz, para adorar a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Minha saudação especial ao Senhor Jesus que está aqui presente, pois Ele disse: onde houvesse dois ou mais, reunidos em nome dele, Ele ali estaria. E eu creio nessa palavra. Louvado seja Deus. Tua canção, meu Deus, vinda lá do céu, ecoa em meu viver, mesmo nas
Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir. Cantarei quando eu vacilar, cantarei ao cair. Cantarei, pois me erguerás com tua. Cantarei, pois me escutarás, vindo a ti em oração. Cantarei na glória, minha canção, ao redor do teu trono, em perfeita adoração. Toda em tomar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como te exaltar, meu Senhor. Aleluia. Existe no meu coração a canção de eterna gratidão, a canção de eterna gratidão, a canção de eterna gratidão. Louvado seja Deus. Amém. Que é muito conhecido, muito bonito. Quem souber, cante conosco. Pode tocar um pouquinho. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória a Deus. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos. Aleluia.
nós. A Bíblia diz que a mulher é a glória do homem. Tá vendo aí? O homem é a mulher. Tudo é bom, mas mulher. Tudo é bom, ser mulher. Tá bom. É verdade. E esta noite, irmãos, nós separamos, como já foi bem dito aqui, um momento, se torna um culto, porque tudo que crente faz acaba se tornando um culto, né? Mas nós viemos para olhar para nós desta vez, para os outros. Convido a todos de pé. Eu não quero me alongar, porque eu quero deixar um tempo maior para a palestra. Mas tem um texto que nós escolhemos, inclusive, como tema da palavra do pastor na escala. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. É um texto que nos traz uma reflexão dessa vida dupla que nós temos que viver. O crente, ele anda em uma via de mão dupla, né? Ele anda na via teológica e na via humana. E na teológica, nós temos os nossos cultos, e na humana, nós fazemos algumas palestras, que é o caso de hoje. E o texto que Paulo vai dizer, que eu quero ler o que Paulo diz aí no versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16, que diz assim, está aí na tela, quem quiser pode acompanhar também: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, o texto não deixa muita brecha para a gente ficar com dúvidas. Paulo está falando justamente dessa mão dupla. Primeiro, ele fala que nós devemos ter cuidado de quem, irmãos? De nós. De pé para receber o doutor, e logo em seguida a ordem dele nós poderíamos receber, tá bom? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Pode sentar, igreja. Vou iniciar aqui a palestra, certo? E como é bom estar aqui hoje com vocês, interessante, como Deus quis que eu estivesse aqui hoje. Eu podia estar hoje no acampamento da igreja de amigos meus, de homens, só que eu acabei não indo. Aí eu fiquei em casa, minha família viajou, e eu continuei em casa, e aí chegou a notícia hoje que eu devo ir para cá. Eu fiz bênção, tudo bom assim. Pode passar. Para falar um pouquinho do câncer da próstata, certo? Eu vou primeiro falar o que é a próstata, porque é muito difícil a gente saber assim, o que é a próstata. A gente estuda tanto assim, próstata, a gente sabe que é uma parte do nosso corpo, mas não sabe o que ela é e onde é que ela está direitinho, né? Aí quando o irmão passar ali, eu vou pedir licença para subir ali, para apontar na televisão, como é que está certinho. Tranquilo. Vou apresentar por enquanto. Eu sou Geraldo, sou do terceiro ano de medicina da UNCISAL, sou da Igreja Batista do Farol, lá descida na antiga rodoviária, e atualmente faço parte da Liga de Urologia da UNCISAL. Foi por ela que eu vim para cá hoje. Estou dando início falando por enquanto assim, quando chegar a imagem eu mostro. A próstata, certo? Ela é uma parte do corpo humano masculino, mulher não tem próstata, certo? Ela faz parte do nosso sistema reprodutor. Ela é uma glândula, mais ou menos desse tamanho assim, que fica bem embaixo da nossa bexiga. E aí tem várias doenças da próstata que o homem pode ter, certo? Pode ter uma inflamação na próstata, pode ter um aumento da próstata, mas também pode ter o câncer de próstata, que é o que eu vim falar aqui hoje, certo? E aí, por ela ficar bem embaixo da bexiga, justamente onde vai passar ali a urina, se essa próstata aumentar, se tiver alguma coisa, o homem ele vai sentir.
Porque ele vai ter dificuldade de ir no banheiro, ele vai urinar, por exemplo. Aí ele vai cortar o jato várias vezes. O que é cortar o jato? É você ir no banheiro, aí você faz força para fazer o xixi, né? E aí você vai fazer isso, fez e vai não ter mais força. Aí vai fazer mais força e vai ficar cortando esse jato. Tranquilo. Obrigado. Pronto. Agora tem a imagem aqui, vai ficar mais visível para vocês. Estou tendo dificuldade de fazer urina, mas o câncer também. O câncer de próstata, normalmente, ele fica nessa parte aqui de trás. Aí ele vai aumentar de pouquinho em pouquinho, bem escondido mesmo, aqui por trás, até ter algum sintoma, que normalmente é esse, de ter dificuldade para urinar. Certo? Pode passar alguma coisa. Aí, falando um pouco sobre os dados do câncer de próstata, certo? O câncer de próstata, ele é o segundo maior câncer no Brasil hoje. Ele só perde para um câncer de pele, um tipo de câncer de pele, que é o câncer de pele não melanoma. Pra vocês terem noção, aqui no Brasil tem cerca de 68 mil casos de câncer de próstata por ano, o que dá mais ou menos um Maracanã inteiro de homens com câncer de próstata. Mas isso não é para se espantar, certo? No sentido de que o câncer de próstata não é sempre muito maligno, ele tem vezes que ele é assim, maligno para o homem, mas como ele é um câncer de terceira idade, isso é realmente o que acontece mais em homens de terceira idade. Ele não avança muito rápido, ele vai bem devagarzinho. Aí, a incidência de câncer de próstata, ela pode variar, sim, mas normalmente homens negros tendem a ter mais câncer de próstata que homens brancos. Isso é por herança genética mesmo. Pode passar. E aí, quais são os fatores de risco para você ter esse câncer de próstata? Primeiro, eu já falei que ele é um câncer de terceira idade, né? Então a idade é um dos fatores de risco para você ter câncer de próstata. O segundo fator de risco é a herança familiar. Como assim? Se seu pai ou seu irmão teve câncer de próstata, é muito mais fácil que você também tenha câncer de próstata, pela questão genética. Outro fator de risco é a obesidade. Se você tem um estilo de vida sedentário, hábitos não saudáveis podem sim causar câncer de próstata. E o terceiro e último fator é a exposição a cancerígenos. Claro que se você se expõe a coisas que dão câncer, você pode ter algum tipo de câncer. E aí, nesse caso, você fumar, você fazer algum outro tipo, aqui não é tão comum, né? Mas de atividade industrial ou de contato com agrotóxico, você pode ter o câncer. E aí, como é que a gente pode prevenir esse câncer de próstata, certo? Basicamente, para prevenir o câncer de próstata, é só a gente tentar fugir desses fatores de risco. Ou seja, se obesidade, se sedentarismo é um fator de risco, então manter um estilo de vida saudável previne sim o câncer de próstata. Manter um peso adequado, ter uma alimentação, não fumar ou se expor a outras coisas que dão câncer, você pode prevenir isso. Mas como é que eu faço para descobrir se eu vou ter durante a minha vida? Como é que é feito o rastreamento? Como é que a gente acha o câncer de próstata logo no início? Uma proteína dentro da próstata, certo? E o outro exame é o toque retal, que é o Clontemiro toque retal, né? Que é claramente um tabu entre os homens ainda hoje, mas justamente isso, por isso que existe o Novembro Azul e outras coisas. Porque o exame do toque retal, como eu expliquei antes, né? A próstata, ela está aqui. E o câncer normalmente na parte de trás da próstata. Então é por isso que o exame do toque retal, quando o médico, o examinador, ele toca e sente a próstata, ele é capaz de sentir exatamente o nódulozinho se tiver ali ou não. E por que ele é tão importante? Se eu já fiz o exame de sangue, é assim, o exame de sangue, o PSA, ele consegue achar, em média, 80% dos tipos de câncer de próstata. E o exame do toque, outros 60%. Então, quando você soma os dois exames, ele chega mais próximo do 100%. Entendeu? Porque existem tipos de câncer de próstata que não aparecem no exame de sangue. E justamente esses tipos podem ser mais invasivos. Por isso que o exame do toque ele é tão importante. Aí o pastor comentou que ele viu alguns vídeos, tudo. Aí eu vou fazer um comentário à parte aqui. Hoje em dia, na era da informação, TikTok, Instagram, às vezes o pessoal dissemina boas informações. Lá na Europa, por exemplo,
do exame do toque. E há uns meses atrás, no início do Novembro Azul, viralizou no TikTok o pessoal falando: não tem para que fazer exame do toque. Na Europa não faz. Aí, até, inclusive, o Ministério da Saúde não faz. Pede para dizer assim, não é tão recomendado. Mas os urologistas dizem que é. Por quê? Porque lá na Europa, o pessoal tem mais acesso à saúde e mais coisa. Então, para eles é tranquilo. Aqui, o próprio Ministério da Saúde não conhece a nossa população e quem precisa dela. Então, eles não estão querendo assim, que você busque saúde, nesse caso. O meu TCC é sobre isso. É sobre por que deve se fazer toque retal no Brasil. E não seguir as recomendações europeias. Porque o Brasil é uma população totalmente diferente. Aí, a gente da urologia, a gente estuda justamente a relação entre o toque e o PSA, principalmente entre pacientes do interior, que é o que o Ministério da Saúde realmente não tem dado nenhum sobre eles. Ok, pode passar. Aí, quais são os sinais e sintomas do câncer de próstata? Aí eu falei, né? Ele é um câncer que surge bem devagarzinho. Então, os principais sintomas vão surgir só depois, que é aquele que eu falei desde o início: a dificuldade para urinar, pode aparecer sangue na urina, porque como o câncer ele vai crescendo, ele pode estourar alguma veiazinha e descer pela urina. E ali também tem mais o que? Necessidade de urinar. Mas durante a noite você acorda para urinar, mas não é só isso, porque câncer da gente tem outras doenças que podem dar isso também. E por último, ele pode dar também disfunção erétil, que é a dificuldade para o pênis ficar ereto. E como é que é feito o diagnóstico? Como é que eu sei mesmo se estou com câncer de próstata ou não? O médico, para saber se é câncer, ele vai ter que pedir uma biópsia, certo? Mas existem uma gama de doenças que aumentam o PSA, certo? Então, antes de pedir a biópsia, antes de fazer um exame invasivo com uma biópsia, que é tirar um pedacinho da próstata para ver no microscópio, ele vai excluir outras doenças antes de chegar na biópsia. E o tratamento, ele vai variar, dependendo de qual câncer você tem e de como ele está evoluindo. Às vezes, se o médico percebe que é um câncer que vai evoluir com a sua vida assim, bem devagarzinho, e você já tem na faixa dos 60 anos, ele vai dizer: não, a gente não precisa fazer nada com isso. Você não vai ter sintoma nenhum, você vai viver e vai morrer com isso. Mas se você já tem algumas doenças prévias, ou se você já é um que avança mais rápido, aí você pode tratar com uma radioterapia, uma quimioterapia. E aí, uma coisa interessante, que eu dei essa palestra também ano passado, para funcionários do Hotel Ponta Verde. E aqui é diferente, porque lá, quando eu falei, tem um Maracanã inteiro de gente que tem câncer de próstata por ano no Brasil, isso dava medo, mas era o medo da morte. Aqui na igreja, eu garanto que a gente não tem esse medo assim da morte, né? Porque a gente tem a esperança na vida eterna, e mesmo que a gente passe por algo como isso, se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar, nos curar até, mas se também não quiser, a gente vai para a glória com Ele, e é isso. Então aqui é outro estilo de fala. Pode passar mais um. Aí eu trouxe, por mais curiosidade também, sobre o câncer de pênis, que é outro câncer que acomete os homens, certo? Mas num impacto maior para o homem, mas menos homens são impactados com ele, né? Aí, ele é muito menos frequente. Não é um Maracanã inteiro, não é nem um Rei Pelé inteiro. Ele é, no máximo, um ginásio do SESI por ano no Brasil. Nos países como a Europa e outros países, ele é muito raro mesmo. Por quê? Porque lá o pessoal tem o costume da circuncisão, né, que é tirar o prepúcio, e também costuma ter uma maior higiene do pênis. Por quê? Porque o câncer de pênis, ele surge principalmente de lesões na glande, na cabeça do pênis mesmo. Lesões repetidas que no futuro viram um câncer. Aí, no Brasil, principalmente, a região norte e nordeste são as mais acometidas, porque na região sudeste, na região sul, provavelmente o pessoal tem mais o hábito da higiene da região genital. Aí, como eu falei, né? Não é o Maracanã inteiro, são 2.000 homens, que eu acho que deve ser um ginásio do SESI. E aí, qual é o problema do câncer de pênis? É que ele, às vezes, pode ser tão invasivo que o único tratamento que tem é amputar o pênis.
No Brasil, tá vendo? Só isso. No Brasil, Mas fica vivo, né? fica vivo, mas é isso. Está repreendido. Por isso que ele é mais raro e você tem que ter um maior cuidado com ele, no caso, né? E aí, ó lá, no Brasil, 2019-2020, 1.000 homens tiveram o seu membro amputado, porque só foram descobrir depois e não tiveram esse cuidado antes, né? Passa a vontade para o anel, não? Oi? O desenho de sexo passa para o anel, não? Não. Ele vai afetar principalmente homens acima de 50 anos. Mas ele pode sim acontecer em homens mais novos, caso haja esse descuido mesmo, desde o início da vida com a higiene e com a limpeza. Aí, o que é que vai ser um risco para o homem ter o câncer de pênis? Uma higiene inadequada, o HPV, que é um herpes vírus, né? É uma lesãozinha que surge no pênis. E aí, como é uma lesão que pode surgir várias vezes, essa constante lesão, higiene, alimentação saudável, usar preservativo, que aí vai evitar o HPV, no caso, né? E a vacinação contra HPV normalmente para homens mais jovens e visita regular um urologista. Homem não costuma ir no médico. Quais são as teorias em relação a isso? O homem trabalha muito durante a semana e o médico só tem um dia de semana. Como é que eu vou no médico então? É difícil sair de trabalho um dia para ir no médico. Mas ainda assim a gente tem que se cuidar. Então, principalmente o urologista, eles podem às vezes ter um horário mais flexível para os homens. Então, buscar mesmo, se informar onde é que eu posso ter esse atendimento, esse cuidado, para prevenir essas doenças. Como é que eu vou tratar o câncer de pênis? Eu já falei que no estágio avançado, o tratamento é amputar o pênis do homem. Mas isso vai depender muito do estágio da doença. E ele pode ser tratado só com medicamento, com a radioterapia, mas se chegar no estágio avançado, o tratamento é cirúrgico. Uma vez a gente chegou no interior, pela liga, e tinha um rapaz lá que ele fez: doutor, deixa eu lhe mostrar minha lesão no pênis. E eu passei remédio de cavalo, porque falaram para ele passar. Quando foi ver, já era um câncer em estágio avançado. Entendeu? Por isso que é tão importante passar a informação para vocês, para que vocês também possam buscar um médico e se cuidar, porque a informação não chegou dele. A informação que chegou foi que passa um remédio de cavalo. Entendeu? Por isso que a informação verdadeira tem que chegar aos homens. Do exame, ela se torna importante porque vem dar os sintomas porque a pessoa já está com o câncer em algum tipo de estado. E que a visita regular ao urologista, a partir de certa idade, ela se torna importante porque se houver qualquer tipo de alteração que possa estar dando algum sintoma que é possibilidade de câncer, ele vai ser tratado. Como é realmente isso? De fato, os sintomas, aqueles sintomas que o senhor citou, eles só aparecem quando a pessoa já está ou pode aparecer antes? Como é? Pronto. O câncer de próstata, ele é um câncer que ele evolui. Então, normalmente, quando o homem já tem sintoma, é porque ele já cresceu um pouco. E aí, o que é o recomendado é que o homem busque obrigatoriamente, assim, regularmente, o urologista a partir dos 45 anos, para fazer esse rastreio pelo exame de sangue e a partir dos 50 anos com o exame do toque também. E aí, se você tem alguém na família que teve câncer de próstata, irmão ou pai, esse rastreio tem que começar antes, que você já tem um fator de risco, entendeu? Então, se você não tem fator de risco nenhum, a partir dos 50 anos você começa a buscar o urologista. Mas se você tem algum fator de risco ou tem alguém na família que teve câncer de próstata, você começa a buscar um pouco antes, uns 45, 40 anos. Deixa eu entender. A visita ao urologista, ela se torna, se a pessoa não tiver realmente nenhum fator de risco, ela é importante a partir dos 50 ou do 45? O Novembro Azul já serve para que a gente lembre de ir ao urologista, lembre de buscar o rastreamento do...
a mulher tem influência nisso. Eu tinha uma colega. Velhos, vidas e verdes que deixam de lado sem ao menos falar. Relações sexuais não protegidas não influenciam no câncer de próstata. Ele é um fator de crescimento genético ali das células, mas pode ter influência no câncer de pênis, pela questão só do HPV. Mas pode dar outras doenças, né? Não estou falando que não dá nada. Estou falando a respeito do câncer de próstata e do câncer de pênis. Só tem influência no câncer de pênis pela questão do HPV, que é uma verrugazinha que aparece na cabeça do pênis. Eu vi uma matéria há uns 15 dias atrás no Pan Sabadinho, com as mães comentando que já espera há mais de 2 anos por médico urologista. É mais fácil nós achar uma agulha no palheiro do que nós conseguirmos um urologista. Eu tenho uma consulta que eu marquei pelo nosso plano de saúde, SUS, e tem mais ou menos 15 dias. Eu conversando com uma pessoa no pronto, ela falou que só não pode esperar sentado e um dia assim. Eu disse, muito obrigado. Muito obrigado. E o PCA eu comecei a fazer quando eu tinha 49 anos. Hoje tenho 61, 10 meses e 10 dias. Mas a cada 6 meses o médico que me acompanha aqui me pede o hospital. Pronto. Aí, como o senhor falou, o urologista é tão difícil de achar quanto uma agulha no palheiro. Aí a Uncisal oferece o urologista via SUS no Ambesp, que é naquela rua Pedro Monteiro, ali na Santa Casa atrás. Mas para você ir para lá é só encaminhado. Então você pode ir no médico do posto e pedir ele para encaminhar você para lá. Ambesp, que é um ambulatório de especialidades da Uncisal. Faz o encaminhamento para o urologista para o país se quiser. É Ambesp. Doutor, a próstata cresce tem alguma coisa a ver com levar ao câncer? E o medicamento que diminui o tamanho da próstata, como Bodart, por exemplo, poderá ajudar a que essa próstata não vá a crescer. Você entendeu? Entendi. Ter crescimento da próstata não é um fator de risco para ter câncer de próstata, certo? O crescimento da próstata tem um nome bem complicado assim, eu não vou falar assim. Ele é benigno, o nome dele, certo? Então assim, ele não é maligno, nem é um fator de risco para ter câncer de próstata. Inclusive, você pode ser jovem na minha idade e ter uma próstata aumentada. O que é ruim é se ela crescer muito e eu ter dificuldade para urinar ou para outras coisas. Doutor, Eu faço mais um exame do toque. Pronto. Não filmei, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil, certo? Todos os urologistas são a favor e recomendam o exame do toque. O que eu falei assim a respeito dos Estados Unidos e Europa não é porque eles desenvolveram um método a mais. É porque assim, na medicina, todo ano, os ministérios de saúde de cada lugar do mundo lançam guias para o médico seguir, certo? Aí o guia europeu foi lançado e não recomendou o câncer de próstata. Desculpa. Não recomendou rastrear o câncer de próstata. Não recomendou que o homem fosse todo ano fazer o exame do toque. Aí o guia americano, que na bancada do guia não tinha nenhum urologista. Então, até os próprios urologistas dos Estados Unidos reclamaram disso. Que eles também recomendaram não fazer. E eles recomendam isso, procurando assim alguma coisa, eles acharam um estudo que não recomendava. Mas também tem outros estudos que recomendam, entendeu? Então, eu sigo e meus professores seguem as recomendações dos urologistas e não dos ministérios, entendeu? A última vez que eu fui, Isso, né? Eu não sei de relatos
de câncer de próstata em pessoas jovens, certo? Se for, deve ser menos de 1% dos casos. Porque 99% dos casos é o homem já na terceira idade, porque, como eu falei, ele tem um avanço bem lento, certo? São poucos casos que são malignos. Por isso que tem gente que até prefere não fazer essa